Eu nem percebi que havia algo errado, até a minha própria mãe entrar na minha cozinha e me chamar de suja. Não bagunçada, não cansada, mas suja. E a pior parte? Eu tinha acabado de passar pela semana mais difícil da minha vida, tentando manter tudo de pé. Então como isso virou isso? Como uma visita simples? Virou um momento que me fez questionar se eu realmente era uma filha horrível. Porque quando meu pai me mandou mensagem depois dizendo que eu era ingrata, eu fiquei ali olhando para o celular pensando, será que o problema sou eu? Tenho 25 anos e saí da casa dos meus pais em novembro do ano passado. Não foi uma fuga dramática nem nada assim. Foi só o momento certo. Eu queria meu próprio espaço, minha rotina, minha vida. Crescendo, meu quarto sempre foi pequeno e eu nunca podia ocupar muito espaço no resto da casa. Então, naturalmente, as coisas acumulavam. Eu admito, nunca fui a pessoa mais organizada do mundo. Mas quando me mudei, algo mudou. Pela primeira vez, eu tinha controle do meu próprio espaço. E, sinceramente, eu sentia orgulho disso. Eu mantinha tudo limpo. Não perfeito, mas limpo o suficiente para eu me sentir confortável, tranquila, como uma adulta de verdade. Pelo menos na maior parte do tempo, porque na semana passada, aquela semana me destruiu. O trabalho foi brutal. Daqueles dias em que nada dá certo, em que cada e-mail parece um problema, cada reunião te esgota e você chega em casa se sentindo um fracasso, mesmo não sendo. E além disso, todos os móveis que eu tinha comprado finalmente chegaram. O que parece empolgante, né? Só que não foi. Significava chegar em casa exausta e ainda passar horas montando coisas, carregando caixas, tentando decidir onde tudo deveria ficar. Minhas noites não eram descanso, eram só mais um turno. Quando o fim de semana chegou, eu estava completamente esgotada. Tudo o que eu queria era uma manhã tranquila, sem despertador, sem pressão, sem expectativa, só silêncio. Mas a vida nem sempre te dá o que você precisa. Naquela manhã, minha mãe apareceu. Ela trouxe um presente, o que eu realmente gostei. Agradeci, abracei ela, deixei entrar e por um momento parecia normal, até ela olhar em volta e tudo mudou. Ela disse quase imediatamente: "Vou te ajudar a limpar." Se você conhecesse a minha mãe, entenderia uma coisa. Aquilo não era uma sugestão, era uma decisão. E dizer não era exatamente uma opção. Então, mesmo querendo dizer: "Mãe, eu estou muito cansada, vamos só sentar e conversar", eu não disse, porque eu sabia como isso ia acabar. Então eu sorri, concordei e aceitei. Assim, minha manhã tranquila desapareceu. Começamos pela cozinha e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ela abriu a lixeira primeiro. O saco tinha rasgado no fundo, algo que eu nem tinha percebido, e tinha um líquido sujo acumulado ali. Cheirava mal, não vou mentir. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela suspirou. Aquele tipo de suspiro que não é sobre a situação, é sobre você. E então veio o primeiro comentário: "Você é muito suja." Doeu mais do que eu esperava. Não porque fosse totalmente mentira. Quer dizer, a situação do lixo realmente não estava boa. Mas por como ela disse, sem preocupação, sem carinho. Só julgamento. Tentei explicar. Disse que tinha sido uma semana difícil, que eu ainda não tinha conseguido fazer tudo, que normalmente
Eu limpo melhor no fim de semana. Mas ela não ouviu. Em vez disso, apontou para a pia. Tinha louça ali daquela manhã e ela tirou conclusões na hora. Nem lavar a louça você lavou? Tá com preguiça? Aquilo machucou. Porque não era preguiça, era rotina. Para economizar água, eu costumo lavar a louça só à noite. Sempre fiz isso. E funciona para mim. Na maioria dos dias, não é problema. Mas naquele dia, virou prova de que eu estava falhando até no básico. Tentei explicar isso também. Mas de novo, ela não ouviu. Só balançou a cabeça e disse que eu estava dando desculpas. Depois ela disse algo que realmente me incomodou. Eu sempre tenho que lavar sua louça quando venho aqui. Na mera verdade. Mas naquele momento, isso nem importava, porque ela já tinha decidido quem eu era naquela situação e nada do que eu dissesse ia mudar isso. Então eu parei de explicar. Só deixei ela assumir o controle. Porque, sinceramente, parecia mais fácil do que discutir. Mais fácil do que tentar me defender quando eu já estava exausta. Depois fomos para a lavanderia. Ela perguntou se eu tinha roupa para lavar. Eu disse que não. Aquilo deveria ter sido o fim, mas não foi. Ela começou a listar coisas. E as toalhas? Suas roupas? Os lençóis? Eu continuava dizendo não. Calma no começo. Depois mais firme, mas ela não parava. Era como se ela precisasse encontrar alguma coisa. Qualquer coisa. Para provar que eu não sabia cuidar da minha própria vida. Até que chegou nos lençóis. Você precisa lavar isso. Eu disse que estavam limpos. Ela insistiu. Eu disse não. De novo. Ela insistiu mais. E naquele ponto, algo em mim quebrou. Não de forma explosiva, mas daquela forma silenciosa, em que a sua paciência simplesmente acaba. Até ali, eu tinha concordado com tudo, sorrindo, aceitando, deixando ela controlar. Mas aquilo foi diferente. Não era mais sobre limpeza. Parecia que ela não confiava em mim para viver minha própria vida. Como se não importasse o que eu fizesse, nunca fosse suficiente. Então eu parei, no meio do que estava fazendo, sem dizer nada. Só subi para pegar os lençóis. Não porque eu concordava com ela, mas porque eu não tinha mais energia para lutar. E mesmo tirando eles da cama, eu sentia aquele aperto no peito, a frustração crescendo, aquela voz na minha cabeça perguntando: por que sou eu que estou me sentindo mal agora? Quando desci com os lençóis nas mãos, eu não estava com raiva do jeito que as pessoas imaginam. Eu não estava gritando, nem batendo portas. Era mais silencioso. Era aquele tipo de frustração pesada, sufocante, em que você nem tem mais energia para discutir, mas por dentro tudo está gritando. Minha mãe mal olhou para mim quando voltei. Só pegou os lençóis das minhas mãos como se aquilo fosse o normal, como se eu não tivesse dito não, como se minha opinião não importasse. E foi aí que eu percebi, não era sobre ajudar, era sobre controle. Fiquei ali parada por um segundo, vendo ela andar pela minha cozinha como se ainda fosse a casa dela. Como se eu ainda fosse uma criança que não sabe se cuidar. E de repente, eu me senti pequena, menor do que eu me sentia há muito tempo. O que não fazia sentido, porque aquele era o meu lugar. Eu pago por ele, eu mantenho tudo funcionando. Eu construí aquele espaço do zero, mas naquele momento nada disso parecia importar. Porque um comentário, um olhar, e eu voltava a ser a filha bagunceira que não consegue se organizar. Então eu me fechei. Não falei muito depois disso. Ajudei no que ela mandava. Mexi nas coisas quando ela pedia. Mas algo tinha mudado. O calor que existia quando ela chegou sumiu, substituído por uma tensão silenciosa que nenhuma de nós comentou. Ela continuou limpando a cozinha
as bancadas, depois o banheiro e o tempo todo aqueles comentários pequenos, não altos, não agressivos, só constantes. Você devia fazer isso mais vezes. Não é assim que se mantém uma casa. Não entendo como você vive assim. Cada um parecia pequeno, sozinho, mas juntos se acumulavam como gotas enchendo um copo até transbordar. E eu sentia esse copo chegando no limite. Teve um momento em que eu me peguei olhando para o chão enquanto ela falava. Não porque eu concordava, mas porque eu não confiava em mim mesma para responder. Porque se eu respondesse, não sabia se conseguiria manter a calma. E a última coisa que eu queria era uma briga. Não depois da semana que eu tive. Não quando eu já estava no limite. Então eu fiquei quieta. E eventualmente ela terminou. O apartamento ficou melhor, eu acho. Mais limpo. Mais organizado. Mas não parecia mais meu. Parecia que algo tinha sido rearranjado. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Como se o espaço que eu tinha construído com tanto esforço tivesse sido tomado. Quando ela finalmente parou, houve um breve silêncio. E eu pensei, talvez agora a gente sente, converse, recomece. Mas em vez disso, ela olhou para mim. E o olhar dela não era suave. Não era cansado. Era desapontada. Você é muito ingrata. As palavras vieram direto, sem aviso, sem hesitação. Eu pesquei, porque por um segundo eu realmente não entendi. Ingrata? Eu agradeci pelo presente. Deixei ela entrar. Ajudei a limpar. Até pedi desculpa antes, quando fiquei frustrada. Onde isso era ingratidão? Mas antes que eu falasse qualquer coisa, ela continuou. Se você não fosse tão suja, eu não teria que vir aqui fazer tudo isso por você. Aquilo doeu. Não só pelo que ela disse, mas pelo que aquilo significava. Que estar ali não era escolha. Que era algo que ela precisava fazer por minha causa. Como se eu tivesse criado um problema e ela estivesse resolvendo. E de repente, todo o esforço que eu fiz para construir minha vida, trabalhar, pagar contas, cuidar de tudo, ficou invisível, reduzido a uma cozinha bagunçada e um saco de lixo rasgado. Eu abri a boca para dizer algo, nem sei o quê. Talvez explicar de novo. Talvez me defender, mas as palavras não saíram, porque qual era o sentido? Ela já tinha decidido. Então, em vez disso, eu disse obrigada de novo e pedi desculpa pela minha atitude, por ter ficado frustrada, por tudo. Porque naquele momento parecia a única forma de acabar com aquilo sem piorar. Mas ela não aceitou, só balançou a cabeça. Agora é tarde. E foi embora. Assim. A porta fechou e o apartamento ficou em silêncio de novo. Mas não era o silêncio que eu queria de manhã. Esse era pesado, como se algo tivesse ficado no ar. Fiquei ali um tempo, olhando o espaço que ela limpou. Tudo parecia melhor, mas eu não me sentia melhor. Na verdade, me sentia pior. Porque agora eu não estava só cansada do trabalho. Eu estava duvidando de mim mesma. Será que ela estava certa? Será que eu era ingrata? Será que eu devia ter só sorrido mais? Concordado mais? Agradecido mais? Ou eu tinha o direito de me sentir desconfortável na minha própria casa? Não tive tempo de pensar muito, porque alguns minutos depois, meu celular vibrou. Era meu pai. Eu já sabia o que era antes de abrir, mas ainda assim, esperei que não fosse tão ruim. Eu estava errada. Ele disse que minha mãe estava muito magoada, que ela só queria ajudar. E eu tratei ela mal, que ele não conseguia acreditar que eu era tão ingrata quando eles estavam só tentando me apoiar. Ele lia a mensagem 2 vezes, depois 3, e a cada vez
parecia mais pesada, porque agora não era só a opinião dela, eram os dois. E foi aí que a dúvida realmente bateu, porque uma coisa é discordar de alguém no momento, mas quando vira um julgamento compartilhado, parece que talvez eles estejam vendo algo que você não vê. Então eu fiquei ali, celular na mão, olhando a mensagem dele. E pela primeira vez naquele dia, eu realmente me perguntei, e se o problema for eu? Eu não respondi na hora, só fiquei ali, relendo, como se as palavras fossem mudar, mas não mudaram. Ela está muito magoada. Só queríamos ajudar. Você está sendo ingrata. Cada frase parecia um peso, porque a verdade é... Eu amo meus pais. Muito. Eles me apoiaram a vida inteira. Fizeram sacrifícios que eu nem conheço. E crescendo, eu sempre acreditei que se eles diziam algo sobre mim, tinha pelo menos um pouco de verdade. Então quando os dois dizem que eu errei, é difícil não acreditar. Mesmo quando algo dentro de você sussurra, mas isso não parece justo. Encostei no sofá e olhei ao redor. Tudo estava limpo agora. A cozinha brilhando, o lixo sumido, a pia vazia. Até o banheiro parecia de revista. Isso não deveria ser bom? Era isso que ela queria. Então por que parecia que eu tinha perdido alguma coisa? Levantei e comecei a andar pelo apartamento. E foi aí que percebi, não a limpeza, mas as mudanças. Pequenas coisas. Minhas canecas não estavam no lugar de sempre. A esponja estava do outro lado da pia. Até a forma de dobrar as toalhas não era minha. Nada estava errado, mas nada parecia meu. E de repente eu entendi de verdade. Não era só sobre limpar, era sobre controle, sobre quem decide como viver. E pela primeira vez desde que ela saiu, algo mudou dentro de mim. A dúvida ainda estava ali, mas não tão forte, porque outro pensamento começou a surgir. Por que a ajuda precisa parecer crítica? Peguei o celular de novo, abri a mensagem do meu pai e dessa vez, em vez de só absorver, eu pensei. Eles disseram que estavam ajudando e talvez estivessem. Mas ajudar alguém não significa ignorar o que a pessoa quer. Não significa ultrapassar limites. Não significa fazer a pessoa se sentir pequena na própria casa. E definitivamente não significa chamar de ingrata só porque ela se sentiu desconfortável. Sentei de novo e deixei isso fazer sentido. Porque pela primeira vez no dia eu não estava só reagindo. Eu estava entendendo. Não era sobre a limpeza. Se ela tivesse chegado e dito: "Você parece cansada. Quer ajuda?" eu provavelmente teria aceitado. Se ela tivesse visto o lixo e só tirado, sem transformar isso num julgamento sobre quem eu sou, eu teria agradecido. Se ela tivesse respeitado o meu não sobre a roupa, nada disso teria acontecido. Mas não foi isso. Cada ação veio com um julgamento. Cada ajuda veio com pressão. E cada limite que tentei colocar foi ignorado. E ainda assim, eu fui chamada de ingrata. Soltei um suspiro, sentindo algo aliviar dentro de mim. Porque talvez, só talvez, eu não fosse a filha terrível que achei que era uma hora atrás. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem do meu pai. Curta. Você deveria pedir desculpa direito. Ela está muito magoada. Fiquei olhando. E percebi algo. Eu já tinha pedido desculpa várias vezes. Não porque eu achava que tinha feito algo imperdoável, mas porque eu não queria piorar a situação. Mas o que eles queriam agora não era só um pedido de desculpas. Era que eu aceitasse a versão deles. Que eu concordasse que eu estava errada. Totalmente. Isso já não parecia certo para mim. Pela primeira vez naquele dia,
Eu respondi, sem pressa, sem deixar a emoção tomar conta. Só escrevi o que eu realmente sentia. Eu agradeço que ela quis ajudar. E eu agradeci. Mas eu me senti muito desconfortável sendo criticada na minha própria casa e não sendo ouvida quando eu disse não. Desculpa por ter ficado frustrada, mas eu não acho que fui ingrata. Li 2 vezes antes de enviar. Meu dedo ficou parado na tela por um segundo, porque eu sabia. Podia não acabar bem, mas enviei e esperei. Alguns minutos depois, 10, depois 20, nenhuma resposta. E estranhamente, aquele silêncio não era pesado como antes. Era tranquila, porque pela primeira vez no dia eu não estava tentando decidir quem estava certo ou errado. Eu só estava sendo honesta. Levantei e voltei para a cozinha. Olhei tudo de novo, ainda limpo, ainda organizado, ainda não totalmente meu. Mas dessa vez não parecia que algo tinha sido tirado de mim. Parecia que algo tinha sido revelado. Que ser adulta não é só pagar contas e manter a casa em ordem. Também é aprender a colocar limites. Até com quem você ama. Principalmente com quem você ama. Porque amor sem respeito começa a parecer com trovo. Encostei na bancada, pensando em tudo. E percebi, talvez isso nunca tenha sido sobre ingratidão. Talvez tenha sido sobre aprender a dizer, esse é o meu espaço e eu preciso que você respeite isso. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que decepcione alguém, mesmo que leve tempo para entenderem. Porque no fim do dia, sou eu que moro aqui e eu mereço me sentir em casa. E agora eu fico pensando, o que você faria no meu lugar? Deixaria passar para manter a paz? Ou colocaria limites, mesmo sabendo que isso poderia magoar seus próprios pais? Eu queria muito saber o que você acha. E se você já passou por algo parecido, compartilhe a sua história também, porque às vezes ouvir alguém passando pela mesma coisa é exatamente o que a gente precisa para não se sentir tão sozinho.